Gratidão. E aqui falando um pouco sobre o tema educação, né? Como fica a educação nesse planeta depois de toda essa transformação, de todas essas mudanças na consciência dos seres humanos, de toda essa intervenção superior, de todos esses movimentos energéticos, né? Então a educação tem que acompanhar, né, todo o movimento energético. Mas o que é importante, o que a nossa egrégora coloca hoje aqui como missão de todos nós é encontrarmos ou reencontrarmos o nosso ser interno. Então, a chave de tudo, de todo esse movimento, de como a gente vai perceber a necessidade de informação, se aquela informação está dentro do que a gente precisa, o que é desinformação, o que é supérfluo, o que é essencial, tudo está dentro da nossa essência, né? Então, tudo está dentro da vibração, da frequência de quem somos. Então, por que é tão importante estarmos no estado de presença? Estarmos aqui, no aqui e agora. Porque nesse estado de consciência, nós conseguimos acessar a verdadeira vibração, a verdadeira frequência do nosso ser interno. E essa frequência do ser interno, ela começa a reverberar, começa a ativar, começa a se mesclar com o nosso ser físico aqui nessa experiência humana. Então essa união, né, que a gente começa a perceber quem que é a causa, quem é o efeito, né? De repente tudo isso começa a se misturar, ou seja, o eu superior e o criador, né, e a criatura começam a se unir de fato. Então eles começam a ser um e não mais um criador que está lá fora, eu estou esperando para ver o que ele vai me dizer, né? E o ser físico está lá ansioso, esperando para ver se vem alguma coisa, se não vem. Então tudo isso vai se estreitando, essa lacuna. Então quando essa lacuna se estreita, a gente passa a ser quem somos. E quando a gente entra nesse estado de presença, a consciência está ativa dentro de nós e cria sincronicidades, milhares de sincronicidades para sinalizar onde estamos, sinalizar o que estamos fazendo internamente e o mundo físico. Então a sincronicidade reflete o que fazemos internamente. Então por isso que vemos números iguais, situações, pessoas, circunstâncias, tudo começa a mostrar que a nossa conexão interna está se refletindo externamente. Então a educação hoje, como ela é ou como ela foi concebida, né, não corresponde a esse mundo, onde o ser é o grande, né, o todo e a parte, né, ou seja, ele é a tal da água, né, da ondinha e o oceano inteiro, né. Então a educação, ela fragmentou esse ser, ela despedaçou esse ser. Ela colocou esse ser em pedaços e começou a separar as partes desse ser para estudar, né, como é que ele funciona. E não funciona. Então, a educação na nova era exige a integração. Então, todos os sistemas precisam estar integrados. Então, o nosso sistema físico, nosso sistema humano, precisa estar integrado ao sistema cósmico, que é de onde viemos. Então a gente começa a captar o sistema cósmico de volta, nós estamos retornando à origem e esse sistema vai se integrar à nossa fisicalidade para desempenharmos o quê? A nossa tarefa, a nossa missão, o nosso trabalho. E não um trabalho inventado, não um trabalho manipulado pelo mundo, como era, de se criar atividades vazias. Então eu fico gerenciando atividades vazias, que não tem nenhuma função evolutiva. É como eu passar lendo a capa do livro, o índice, o prefácio, mas o conteúdo mesmo nunca aparece. Então eu fico sempre na superfície das coisas. Então não vamos inventar atividades, nós vamos ser quem somos
E a ação, a atividade, ela vai emergir naturalmente desse núcleo. Então, a educação, para acompanhar, né, uma evolução dessa magnitude, ou seja, com essa velocidade, ela precisa ser completamente reformulada, porque aqui está aí hoje não atende. Vibracionalmente, um ser, vibracionalmente, por ressonância, ele não vai entrar numa instituição que está oferecendo só o ensinamento da capa do livro, né, das coisas superficiais, porque por ressonância ele precisa de algo maior, ele precisa explorar, né, no bom sentido, a sua espiritualidade na prática. Então, o co-criador consciente, que se torna, né, o personagem do mundo real, ele vai co-criar um sistema educacional, entre aspas, sistema, que permeia que abarca todo o conhecimento cósmico. Então, esse conhecimento cósmico tem que ser, de alguma forma, canalizado, a gente tem que trazer, né, para a nossa realidade, para vivê-lo, para manifestá-lo. E a educação, as instituições educacionais, elas vão ter que se alinhar a essa energia, porque senão elas não terão energia. Elas não têm energia, elas estão numa energia que não existe no planeta. Então elas deixam de existir. Né? Então alguns cursos, né, como vimos, inclusive uma mensagem que eu mencionei em outro vídeo, de uma escola onde não tinham, os alunos sumiram. Não existia ninguém. A escola estava vazia. Por quê? Porque os alunos estão em outro nível de consciência, em outra frequência. Onde eles estão? Eles estão fazendo outra coisa. Então, o autoconhecimento é fundamental e é a chave para a gente ir agregando, né? Expandindo, aprendendo mais de nós mesmos, para chegarmos numa evolução superior. Então, aí, a partir dessa evolução superior, a gente começa a se coligar com os nossos irmãos estelares e com a consciência cósmica. E aí, a educação, ela vai trazer para essa realidade, ou melhor, para a nova realidade, para o novo mundo, os elementos necessários para que mais seres progridam em consciência e, consequentemente, prosperem. Então, a prosperidade não está relacionada à quantidade de coisas que se tem, mas está relacionada à consciência que se tem. Então, a consciência vem primeiro. Né? Então, não adianta a gente educar, colocar um ranking, olha, as melhores universidades do mundo, em primeiro lugar essa, segundo aquela, terceiro aquela. O que estamos ranqueando? O que estamos medindo? O que estamos levando para as pessoas? Estamos levando ilusão. Por que essa universidade é melhor do que aquela? E assim, e as pessoas estão correndo para fazerem cursos preparatórios para entrar em universidades que não são umas melhores do que as outras. Elas estão simplesmente competindo entre si, porque o mundo que essas universidades, ou o momento em que ela foi construída, estava construída com bases voltadas para a competição, para a separação dos seres, para o conflito. Né? Então, esse conflito, quando eu vou competir dentro de uma universidade, eu estou quebrando, né? Me quebrando em partes. Eu estou dialogando com quem? Eu estou simplesmente excluindo os outros e me colocando em primeiro lugar. Então, a nova universidade é a universidade inclusiva. A inclusão não vem da personalidade, gente. A inclusão não vem do ego. A inclusão vem da consciência que entendeu o que significa inclusão pela experiência. Então, a união dos seres acontece naturalmente e não eu escolhendo. Então, no momento que eu vou escolher, não, eu vou fazer um curso, eu vou escolher os meus alunos.
porque eu quero alunos assim. Eu estou trabalhando a exclusão, porque não somos nós que escolhemos nada. Nós temos que nos tornar canais vivos de consciência, e aqueles que entram em ressonância e necessitam da informação, eles vêm naturalmente. E os grupos e as aulas, enfim, os cursos se formam por necessidade daquela informação, daquele conhecimento, e não por obrigação. Eu não posso encher uma sala com 300 pessoas porque eu quero padronizar as pessoas. Eu quero que todas tenham o mesmo certificado e falem a mesma língua. Não existe, porque são seres humanos únicos. Em essência, cada um tem a sua parte de Deus, né? E tem a sua tarefa, a sua missão, e vai aproveitar. Tem um aproveitamento daquele curso conforme aquilo que é necessário para aquele ser. Então, eu não posso empurrar 10 livros para ele, sendo que ele percebe que ele só precisa de 2. Então, está disponível aqui na biblioteca, né? Está disponível aqui, isso aqui está disponível, mas ele vai ter a capacidade, porque o curso vai proporcionar para ele a capacidade de ele perceber quais são os livros que ele realmente vai precisar. E não mais, né, a gente fazer aquela lista de livros e falar, olha, você tem que ler todos esses, você tem que fazer tudo isso, cada página, cada linha. E não é nada daquilo que aquele ser precisa. Então, essa educação de criar padrões mentais, meramente mentais, de seres mentais, não faz parte de uma educação holística, né? De uma educação da nova era, onde os seres atuam através da consciência. Então, o nível de consciência em que eles estão vai determinar o curso ou a necessidade de leituras em ressonância com o que ele está fazendo, com o que ele é. E, consequentemente, as suas atividades vão refletir aquele nível em que ele está trabalhando. Então, isso gera uma diversidade gigantesca que uma universidade hoje não tem capacidade de lidar. Né? Então, você pegar um professor hoje com uma mente completamente no nível intelectual, e chegam alunos que estão num processo evolutivo, que estão trazendo uma consciência cósmica, isso vai entrar em choque, porque aquele professor não está preparado para a percepção, para as perspectivas daqueles alunos. Então, aqueles alunos estão falando de uma vida imaterial e o professor está numa vida materialista e ele não tem nenhuma percepção de espiritualidade. Então, todos esses movimentos vão ser equalizados na educação, precisam ser equalizados e vão ser pelo processo da transição planetária. Então, a transição planetária ela traz muito mais do que o que a gente vai fazer agora. É uma construção coletiva ininterrupta, né? Que vai acontecendo pouco a pouco, entendendo que vai acontecendo com a ajuda superior, né? Então, temos que considerar toda a questão dos nossos irmãos estelares, né? Que isso tudo são civilizações que já transcenderam essa educação formal, essa educação onde as coisas são separadas. Então, a educação cósmica é uma educação onde a colaboração, a união de conhecimentos é que traz soluções, e não a separação onde o indivíduo se torna mestre, né? Ele faz mestrado, se torna o PhD, como diz aqui, né? Se torna PhD, mas sozinho ele se tornou PhD. Então ele tem um título, mas o que de fato ele está contribuindo com esse PhD? O que ele está contribuindo para a evolução humana? O que ele está contribuindo para a evolução planetária? Quais foram as descobertas que ele fez com esse PhD? Né? Então é isso que vale, isso que importa para a evolução superior. O que nós estamos contribuindo com tudo isso?
nós nos transformamos, nós entendemos coisas, nós passamos experiências, então isso é válido. Por quê? Porque estamos nos transformando, estamos sendo quem somos, então nós estamos contribuindo para o planeta. Caso contrário, nós estamos naquele nível mental acumulando certificados fabricados por uma indústria acadêmica, uma indústria superficial, que depois que você chegou, adquiriu, né? Adquiriu, porque os cursos, na sua grande maioria, são pagos, então você está pagando, né, pelo certificado. Então, será que existe mérito? Ou será que eu estou fazendo o que todo mundo está fazendo? Eu estou comprando aquilo, mas será que aquilo que eu estudei realmente me trouxe algo a mais? E se me trouxe esse algo a mais, então está contribuindo para o todo, está contribuindo para outras pessoas, porque eu aprendi coisas ali. Então, tudo é válido, né? Em todos os níveis é válido. Mas, quando um ensino passa a ser algo comercial, ele se desloca do seu propósito, né? Então, eu não posso ter um comércio educacional. Não existe. Porque a educação é a base de sustentação de uma sociedade para que ela possa evoluir. E não criar movimentos educacionais para os seres aprenderem a competir no mercado de trabalho. Então, todo esse movimento, toda essa sociedade, todo o sistema construído dessa forma, ele está equivocado dentro de uma lei evolutiva, que visa a união desse ser, a integração desse ser com ele mesmo, para que ele possa perceber e receber, ser um canal vivo da consciência, para receber ou uma inovação, ou uma mudança, um sistema, ou qualquer outra coisa que leve para o maior número de pessoas a essa possibilidade. Então, no momento em que eu crio uma universidade e eu começo a criar cursos que as pessoas vão atuar somente no nível intelectual, eu estou colocando essas pessoas, eu estou deixando essas pessoas num nível meramente físico, considerando que elas são seres físicos, materialistas, materiais. Então vai chegar um momento que esse ensino não tem mais valor, porque aquilo é repetitivo. Vai numa universidade, vai em outra, eles estão falando a mesma coisa, no mesmo nível de consciência, e acumulando aquelas mesmas experiências. Então, a educação, ela vai passar, já está passando, né, por muitas mudanças, porque para abarcar essa consciência maior, a espiritualidade tem que estar presente. Só que os seres precisam entender o que é essa espiritualidade, né? Que não é uma religião, que não é você estar meditando o dia inteiro e mais nada, não é você estar orando e mais nada. Então, é entender a sintonia da espiritualidade com a física, com a nossa fisicalidade. E entender como que isso junto realmente vai proporcionar um salto quântico educacional para todas as pessoas. Então, essa informação, ou seja, essas mudanças, a educação tem que chegar para todas as pessoas num alto nível, que é o nível do ser, do desenvolvimento do ser. Não importa onde a pessoa esteja, importa que ela vai se desenvolver como um ser humano melhor, e então ela vai se expressar naturalmente. E essa expressão leva ela a esse alcance, né, dessa sincronicidade do universo e a compreender todos esses processos que estão acontecendo. Por quê? Porque não vai ser através de um curso com slides ou PowerPoint que a gente vai entender isso, né? É necessário a experiência interna. Então, os cursos, eles têm que ir muito além dessa visão que a gente viveu aí, uma era de separação.
né? Então, é uma educação cósmica, é uma educação que atua na consciência do ser e não na mente do ser. Tudo bem que ele tenha que compreender aquilo intelectualmente em algum momento, mas ele vai ter que viver isso, ele vai ter que internalizar isso para ser aquilo que ele veio ser. Então, a educação cumpre o seu propósito de educar, de ensinar, de aprender, de transmitir, de transformar e não ficar só na superficialidade das coisas. Então, a educação vai passar um choque muito grande, porque o despreparo é muito grande. Por quê? Porque ficamos milhares de anos nessa educação desses cursos que oferecem um certificado no final e o que você faz com isso, ou o que você fez ao longo do curso, o que te trouxe. E aí você pega aquele certificado e fala, tá aí agora. Aí te falam, não, agora você está capacitado para atuar no mercado de trabalho. E aí você chega no mercado de trabalho e tem 300 pessoas, 500, 1000, com o mesmo certificado na mão. E aí a empresa diz, olha, só tem 2 vagas. Então, aonde está a educação superior? Aonde está a oportunidade daqueles seres, daqueles outros todos que ficaram de fora? Não existe. Né? Então, tudo aquilo foi feito e se tornou uma ilusão. Então, a descrença começa a acontecer e os seres começam a acreditar que eles não têm capacidade. E não é isso. Por quê? Porque não foi explorado o ser. Porque no momento que é explorado o ser vai observar aquele curso e não vai fazer. Vai falar, não, não é isso que eu preciso. O que eu preciso está em outro nível. Então ele já vai começar esse processo de autoconhecimento e tudo mais, porque ele vai ter instituições capacitadas para levar isso para ele. E vai, por ressonância, encontrar pessoas que estão transmitindo isso e que ele pode aprender, assim como ele vai poder ensinar. Então, a educação é a base, mas não é essa base manipulada, né? Que eu quero que os seres aprendam só aquilo que eu acho que tem que ser. E o mito, né? Todo, a origem do planeta, a origem dos seres, o que é espiritualidade, e tudo isso fica de fora. Não, a educação tem que ser transparente, direta e atuar para contribuir para que os seres se tornem seres humanos melhores, seres humanos mais amáveis, mais capazes. Não só que eles tenham habilidades no mundo físico, que eles sejam amáveis, que eles entendam a importância de ser um ser amável, de um ser pacífico, um ser que respeita o outro naturalmente. Por quê? Porque ele vai entrar em estados de consciência onde ele vai passar a ser o que ele é, em essência. E aí ele vai parar a atividade. Aí a habilidade, os dons começam a aflorar, porque está em linha com quem ele é, e não mais com quem a escola quer que ele seja, e nem com quem a empresa quer que ele seja. Não. Ele não pode ter mais discordância vibratória. Então, essa discordância vibratória é um movimento antigo que buscou levar as pessoas para o medo, para a dúvida, para o apego, para todas essas energias que tiram o ser do seu estado de presença, da beleza da vida, para entrar dentro de uma universidade e ficar horas sentado, quase dormindo, hipnotizado, caindo dentro de uma sala, escutando algo sem o fundamento, sem a sua essência, simplesmente escutando através da mente. Então, isso não leva o ser a evoluir, né? Leva ao embotamento mental. Então, a nova era é uma era onde o ensino ele não vai ser dentro de uma sala de aula fechado um atrás do outro, tudo fechado, as portas, como se ele estivesse numa prisão. Vai ser no local onde ele está em
contato direto com a natureza. Então, nós vamos falar de natureza, nós estamos na natureza, nós vamos perceber, né, a respiração, entender, praticar a respiração consciente. Nós vamos estar numa área respirando o ar puro e fazendo esse trabalho. A experiência de respiração. Vamos praticar meditação? Nós vamos praticar, nós não vamos explicar a meditação. Nós vamos fazer, nós vamos perceber, nós vamos permitir. E assim, cada atividade a gente vai experimentar, vai fazer, vai ser aquilo. E aí cada ser começa a crescer em consciência. Então, não tem nada fechado e todo mundo. Não, nós temos que deixar os seres livres, com os seus corpos unidos com a energia cósmica, porque é assim que recebemos a informação superior. A nosso Wi-Fi, né? A nossa conexão tem que estar ligada, né? Nossa pineal, nosso Wi-Fi precisa estar conectado à conexão superior, à energia superior, e não fechados dentro de uma sala com energia artificial, com a eletricidade artificial, com tudo isso artificial, impedindo o ser de ter a sua conexão cósmica elevada, segura, aberta, fluida. Então, tudo isso precisa mudar. Toda a estrutura, infraestrutura, tudo precisa estar em concordância com essa frequência, com essa energia, que é uma energia que a gente chama limpa. Então, a energia limpa não é uma tecnologia da vida. A gente tem que ter essa energia, porque é essa energia que nos permite o acesso, a conexão. Então, a educação, você não pode falar, não podemos ter universidades que falam de educação se aqueles que estão falando sobre isso não estão educados. Se eles não fazem com eles, se eles não praticam o que eles dizem, eles estão contra o todo, contra a criação, contra o Criador, né? Estão usando em vão aquilo, né? Então, tudo isso, todo esse alinhamento tem que acontecer para que a educação possa realmente ser transformadora e não uma educação manipuladora. A educação transformadora é aquela que permite que o ser seja quem ele veio ser. E ela vai levar informações ou conhecimentos que permitam o ser perceber e se reconectar à sua essência. Então, ele vai percorrer o seu caminho, vai ter apoio, tudo, mas ele vai fazer o seu próprio processo sem a interferência humana, sem os outros dizerem, não, tem que ser assim, tem que ser assado, não, é no sentido de orientação e não no sentido de imposição. A orientação chega e o ser vai fazer com ela aquilo que ele quiser. Só isso, nada mais. Por quê? Porque ninguém pode impor sobre ninguém nada. Nenhum professor, né, que ele tenha todos os títulos do mundo, isso não diz nada. O que diz é quem ele é, não o que ele tem, mas quem ele é. Se tudo aquilo realmente serviu para o processo de transformação do professor, né, desse arquétipo, vamos chamar assim, então, isso é magnífico. Mas, se tudo aquilo foi simplesmente para alimentar o ego e se colocar à frente dos outros, isso não serviu. Então, se não serve para mim, não serve para o outro. Se aquilo que eu estou fazendo não me serve, não serve para o outro. Isso é automático, né? Então, o que a gente faz tem que servir a nós e, consequentemente, aos outros. Então, a educação vai se transformando em algo agradável, em algo harmonioso, em algo criativo, né? Algo que a gente tem vontade de fazer o curso. Quantos de nós fizemos cursos, mas a gente não sentia aquilo tudo, né? Você fazia aquilo, falava, nossa, mas uma vontadezinha, né? Por quê? Porque estava num nível que não explorava mais de você mesmo. Então, você queria, às vezes, colocar uma ideia para fora, você queria aprender algo a mais,
mas aquilo chegava num limite, entregava o certificado, falava, ok, vai para casa, acabou, viu o que você faz. Então, esse tipo de educação é uma educação completamente atrasada, né, gente? A educação tem que visar o bem comum, tem que visar algo maior, algo que transcende essa nossa mente limitada, alcançando uma mente superior, aonde a inteligência superior passa a operar sobre nós. Gratidão.